Olá, amigos do canal Teisofia. Hoje vamos ver alguns recursos estendidos do diagrama entidade-relacionamento. Bem, gente, pegando alguns recursos estendidos, né, do diagrama entidade-relacionamento, né, que a gente também chama de ERE, não é ensino remoto emergencial, não, é entidade-relacionamento estendido. Então a gente vai ver os diagramas ERE. Vou pegar um exemplo aqui de alguns recursos interessantes. Faz de conta que vou partir tem um local lá de treinamento e cadastra as pessoas do treinamento lá. E aí uma pessoa, uma entidade pessoa, ela tem os dados, os atributos CPF, que é chave primária, é uma chave, né? Nome, endereço, nota e salário. Nota é a nota final da pessoa que ela fizer lá o treinamento e o salário se essa pessoa trabalhar lá. Olha que estranho. Então a gente já começa a ver algumas coisas assim. Essa entidade pessoa, ela cadastra as pessoas que estão entrando lá no centro de treinamento, que eu estou simulando aqui um exemplo de centro de treinamentos. Lá no centro de treinamento tem as pessoas que se inscrevem lá para ser alunos e tem os funcionários da empresa. E aí você está cadastrando tudo como pessoa no banco de dados. Olha só que estranho. Todo mundo, seja aluno ou funcionário, todo mundo cadastra o CPF como chave, porque é um atributo único, nome, endereço. Agora, se for aluno, você vai ter a nota lá do seu treinamento. Mas como você não trabalha lá, o salário fica vazio. Então você só preenche o atributo de nota, além de CPF, nome e endereço. Agora, se for funcionário, além de CPF, nome e endereço, você preenche o salário, porque é o salário do funcionário naquele centro de treinamento onde que trabalha lá. Ele não é aluno do centro de treinamento, então não preenche com nota. Então, olha, e a nota fica vazia. Então, dependendo, se a pessoa for aluno, sempre o salário vai ficar vazio. Se a pessoa for funcionário, sempre a nota fica vazia. Então, para cada linha, para cada instância de dados reais, para cada pessoa que você cadastra, sempre fica um atributo vazio e fica enchendo o banco de dados de espaços vazios sem necessidade. Você aloca uma posição, mas aquela posição fica vazia, dependendo se é aluno ou funcionário. Então, isso aqui é um dos casos do entidade relacionamento estendido, o ERE. Por quê? Porque no entidade relacionamento estendido a gente tem os recursos de generalização e especialização, que lá na programação orientada a objeto a gente chama de herança, né? A superclasse e as subclasses. Aqui a gente pode criar as entidades gerais e as entidades especializadas. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver que dá para criar entidades especializadas, ou seja, se em casos especiais, dependendo da pessoa cadastrar aqui, sempre vai cadastrar CPF, nome e endereço. Então, no geral, esses atributos sempre são usados. Agora, em casos específicos, se essa pessoa for aluno, aqui preenche, isso aqui não. Se a pessoa for funcionário, aqui preenche, isso aqui não. Então é bom a gente criar entidades especializadas. Deixa aí esses atributos gerais para pessoa. Pessoa vai ser uma entidade geral e eu vou criar as entidades especializadas. Então eu vou criar a entidade aluno. Aluno. Cadastrando aqui aluno. Aluno vai ter essa nota aqui. Então eu vou tirar isso aqui, eu vou ligar aqui só no aluno. Então, aluno vai ter nota. Vou cadastrar assim embaixo, igual eu fiz ali em cima. Opa, cadastrar aqui embaixo. Então, olha só, aluno tem nota e funcionário tem salário. Funcionário tem salário. Então, eu vou especializar assim. Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Vou cadastrar aqui nessa pontinha. Aí eu puxo para cá. Opa. Colocar aqui na parte de baixo. Só perfeccionismo, né, gente? Beleza. Vai, cadastra aqui.
Aí eu já deixo a entidade aqui certinha, com os alinhamentos aqui. Pronto, eu tenho o aluno e o funcionário aqui cadastrados. Beleza. Só que assim, aluno ainda é uma pessoa. Então, na hora que eu cadastro um aluno do sistema com a nota, eu quero preencher esses dados gerais aqui também, da entidade geral pessoa. E funcionário é só uma entidade especializada de pessoa. Como que eu represento essa ligação de generalização e especialização, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente usa um conector, pode usar atributo mesmo. Eu vou deixar isso aqui vazio por enquanto, o nome, depois eu vou mostrar para vocês o que a gente vai preencher. E aí você liga a participação, você usa a participação aqui, para interligar. E aqui para ligar, você usa esse elemento aqui que é o elemento linha, tá vendo? Então para ligar aqui, ó, pessoa com esse conector, que eu deixei vazio, eu usei essa bolinha de atributo aqui, mas isso aqui vai ser um conector. E aí eu liguei a participação, isso aqui é importante, isso aqui vai ser a participação da generalização e especialização. E aqui eu vou ligar essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ó. Então eu vou ligar assim, vou ligar, vai aparecer essa setinha aí, ó. Vou ligar aqui nessa parte de baixo. Só que eu não quero setinha. Eu quero esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo que parece um C, tá vendo? Que não chegou no final. Se não aparecer para você, você vem em mais setas, que tem vários tipos de seta aqui, ó. Eu quero esse símbolo aqui, ó. Não é o C que está no final, não. É o C que está quase no final. Aí você escolhe ele. Mas aqui está do lado errado. Esse Czinho tem que apontar para cá. Então, deixa eu só mudar de lado aqui. O Czinho tem que apontar para a bolinha. Beleza. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Conectar isso aqui. Só que no lugar da setinha eu quero esse aqui. Beleza. Tá aqui cadastrado. Beleza. Isso aqui é um recurso do entidade relacionamento estendido. Vou colocar até o texto aqui para vocês. Então, esse vídeo de hoje é sobre o ERE, que é entidade, entidade relacionamento estendido. E aí eu estou ensinando esses recursos aqui de generalização e especialização, que é o recurso de eu conectar uma classe geral com as suas classes especializadas. Tudo isso aqui significa pessoa. No geral, qualquer pessoa tem CPF, nome, endereço e é identificado por CPF. E se essa pessoa, especialmente, de forma especializada, se essa pessoa for aluno, você cadastra nota também. Isso aqui nem vai existir no banco de dados, entendeu? Então aí você faz economia de espaço. Isso aqui nunca vai existir. Agora, se for funcionário, vai preencher esses dados gerais dessa entidade geral pessoa e vai preencher o salário dessa entidade especializada. Então por isso que a gente chama de generalização e especialização. Então vou colocar um tracinho aqui, né? O RE é o primeiro recurso que a gente está vendo, é de generalização e especialização. Para você fazer essa conexão da classe geral, que representa qualquer uma das duas, e as classes especializadas, que só apresentam dados para os casos especiais, se a pessoa for aluno, não apresenta nada aqui, se a pessoa for funcionário, não apresenta nada aqui. Essa é a ideia inicial. E aí, como que você conecta? Qual o símbolo que você conecta? Você coloca um conector, eu usei esse símbolo aqui de atributo, você coloca um conector da geral, da entidade geral com esse conector, eu coloco uma participação, é esse símbolo aqui, e das entidades especializadas para o conector, eu coloco um conector de linha e eu uso esse símbolo que é como se fosse um Czinho aqui apontando para o conector. Entendido? Então, isso aqui que é um dos recursos da entidade relacionamento estendido. São recursos um pouquinho mais avançados para depois a gente ver como vai tratar isso quando a gente for programar.
Depois a gente vai ver os detalhes de implementação. Beleza. Agora vamos aqui algumas regras. Já mostrei como que fica as regras no diagrama. Agora eu vou mostrar para vocês como funcionam as regras da participação e do conector, do preenchimento do conector. Mas não sei por que apareceu esse W aqui. Eu devo ter clicado sem querer. Deixa eu tirar aqui. Então vamos colocar a regra. Primeira regra de participação, que é bem importante essa regra de participação. Lembram dos vídeos anteriores que a gente tem as participações nos relacionamentos losango, os relacionamentos binários ou n-ários. A gente coloca que a participação, que a linha simples é que aquela entidade não é obrigada a participar do relacionamento, e a linha dupla é que ela é obrigada a ter pelo menos uma ocorrência no relacionamento. Ela é obrigada a participar. Aqui a ideia é parecida. Ó. Quando você coloca uma participação, uma linha simples de participação da entidade geral com o conector de generalização e especialização, quando você coloca isso aqui, não sei por que está entrando esse W aqui. Quando você coloca essa linha simples, significa o seguinte, que nem toda pessoa vai ser aluno ou funcionário. Então vamos supor que nesse centro de treinamento, você pode, por exemplo, ser um centro de treinamento que às vezes chega visitantes. E você está querendo mostrar como que funciona, as máquinas que tem dos cursos digitais, conhecer os funcionários, alguma coisa. E aí todo visitante você cadastra CPF, nome e endereço para ter esse registro. A pessoa conhece lá, mas talvez a pessoa nunca volte, ela não vai ser aluno, a pessoa não trabalha lá, ela não é funcionário. Mas é bom ter esse registro para depois você fazer propaganda, para chamar, e aí, gostou do nosso centro de treinamento? E ficar mandando aqueles spams lá, né, doido. Então vamos supor que na regra de negócio fala que, não, aqui no sistema a gente cadastra a pessoa pode ser aluno ou funcionário, ou pode ser nenhum dos dois. Pode ser uma pessoa qualquer, um funcionário ou um terceirizado aqui que foi fazer um serviço, eu cadastrei no sistema. Então, quando tem essa situação em que a entidade geral, as instâncias da entidade geral podem não ser nenhuma das especializadas, você coloca linha simples. A participação parcial, linha simples, se chama participação parcial. A participação parcial significa que existem instâncias da entidade geral que não são das entidades especializadas. Então vamos colocar isso aqui, ó. Então, especialização, generalização, primeira regrinha aqui, ó, a regrinha da participação. A regrinha da participação fala o seguinte: participação parcial, que é uma linha. É linha simples, né? Eu vou colocar linha simples. Significa que nem toda instância da entidade geral será das entidades especializadas. Então, nem toda pessoa que chegar aqui vai ser aluno ou funcionário. Essa linha simples mostra que pode ser uma pessoa qualquer, beleza? Agora, se for linha dupla, você clica aqui 2 vezes na participação, tá vendo? E você fala que a participação vai ser total, ela não vai ser parcial, vai ser total, ó. Cliquei aqui, participação total. Participação total significa que qualquer pessoa cadastrada é obrigada a ser aluno ou funcionário. Ou seja, no sistema lá, na hora que você cadastra uma pessoa, ou é para cadastrar um aluno ou para cadastrar um funcionário lá do centro de treinamento, por exemplo. Do nosso exemplo aqui. Não tem jeito de ser outra situação. Então, essa linha dupla significa que todas as instâncias aqui têm que ser desses tipos aqui embaixo. Então, eu vou colocar isso aqui, preencher para vocês, porque aí fica de colinha, se vocês quiserem pausar o vídeo, alguma coisa. Então, letra B, que é a participação total, linha dupla. Eu tenho todas as instâncias da entidade geral devem ser de entidade especializada. Beleza?
Então aqui ficou certinho. Deixa eu só trazer esse texto um pouquinho para cá, para não comer aqui, ó. Mas também eu não quero encostar aqui. Deixa eu ajustar aqui bonitinho. Beleza? Então, beleza. Essa é a primeira regra. É a regra da participação. Agora é a regra do conector. Essa regra da participação é eu analisando a entidade geral. Agora eu vou analisar as entidades especializadas, que é através do conector. No conector, você pode colocar as seguintes letrinhas. Eu vou colocar aqui, ó, que é a regra da conector da especialização, que é a regra de generalização. Eu vou colocar de especialização das entidades especializadas. Você pode ter o conector Dzinho, ou o conector O. Isso aqui são do inglês. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que aqui vai ser o D. Aí você preenche aqui D. Dá OK. Nossa senhora, entortou aqui. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Deixa assim. Quando é a letra D aqui, isso aqui do inglês significa disjoint. Opa. Tô tentando aqui escrever o texto certinho aqui para vocês. Esse D aqui significa disjoint, que significa, a tradução é disjunto. O que significa isso? Significa que quando uma entidade, pessoa, porque quando é a participação, a linha simples, que eu já mostrei aqui, ó, disso aqui, quando é a linha simples, significa que nem toda pessoa vai ser um dos dois lá embaixo. E quando é a linha dupla, significa que quando você cadastra uma pessoa, tem que cadastrar alguma entidade embaixo. A letra D está falando que quando a entidade geral, uma instância da entidade geral vai ser de alguma das especializadas. Isso aqui fala que só pode ser de uma delas. Porque aqui, no nosso exemplo, a gente está usando duas entidades especializadas. Mas pessoa poderia ser aluno, professor, funcionário. Aluno, professor, funcionário e fornecedor. Pode ter várias especializadas. Quando é a letra D, significa que é um conjunto que é disjunto. Significa que essa pessoa só pode ser aluno ou funcionário. Para quem já estudou sistemas digitais, é como se fosse o XOR, como se fosse o ou exclusivo. Pessoa só pode ser ou aluno ou funcionário, e não os dois. Se tivesse mais especializados aqui, se fosse aluno, professor e funcionário. Uma pessoa só pode ser aluno ou professor ou funcionário. Não pode ser mais de um ao mesmo tempo. Então a letra D significa que se uma instância da entidade geral na hora for de entidade especializada também, só pode ser de uma entidade especializada. Então isso que significa o D. Então vou colocar aqui para vocês, ó, disjoint. Agora eu descobri, gente, por que toda hora entra o W aqui. É porque eu uso o atalho W do teclado para mudar, para aparecer a minha telinha lá, ó. Agora que eu prestei atenção. Coisas, né, de lerdo. Então, disjoint, a D, significa aqui, ó, que se uma instância da entidade geral for também de especializada, tem que ser obrigatoriamente de apenas uma especializada. Entendeu? Então isso que significa o D de disjunto, disjoint do inglês. Agora, se isso aqui for O, isso aqui do inglês significa, deixa eu colocar aqui, do inglês overlap, que em português significa sobreposto ou sobreposição. Pode acontecer porque como disjunto e disjoint começa com D, você sempre vai encontrar com D. Você pode encontrar também com S aqui, que é em português, né? Se a pessoa fez o diagrama, o livro que você for ler, tiver só com coisas em português,
Então pode ter o S aqui. Mas geralmente a gente usa a notação em inglês, então por isso que eu estou colocando o O. O O é de overlap, é o sobreposto. O que significa overlap ou sobreposto? Significa que se uma instância da entidade geral for de entidade especializada, pode ser de mais de uma especializada. Por exemplo, com esse O aí, significa que pode acontecer de eu cadastrar um novo funcionário aqui para o centro de treinamento que a gente contratou, sei lá, o funcionário é do RH, ele agora trabalha com a gente aqui na parte da manhã e à noite ele é aluno nosso. Então a pessoa é funcionária e aluno ao mesmo tempo. Estou dando esse exemplo. Então é sobreposição. Significa que uma pessoa cadastrada, na hora que eu vou cadastrar ela como entidade especializada, ela pode ser mais de uma ao mesmo tempo. Isso é que é a sobreposição. Então eu vou escrever isso aqui. Opa. Eu vou escrever isso aqui. Olha lá. Overlap é se uma instância da entidade geral for também de especializada, pode ser de pode ser de eu tô achando ruim em português aqui, de mais de uma especializada ao mesmo tempo. Então pode ser de mais de uma especializada, pode ser vou colocar tirar esse dia. Pode ser mais de uma especializada ao mesmo tempo, beleza? Então essa aí é a nossa colinha, gente. Isso aí é um dos recursos do entidade relacionamento estendido. São os diagramas ERE ou DERE, né? Diagramas entidade relacionamento estendido. E tem vários recursos e um deles é a generalização e especialização. Então a gente partiu daquele primeiro contexto que você percebeu que uma entidade estava com vários atributos e tinha atributos que, dependendo da situação, preenchia um ou preenchia o outro. Isso é claramente uma situação de especialização. Você tem que pegar essa entidade e especializar ela em mais de uma. No caso aqui, a gente especializou, pelo nosso exemplo, em aluno e funcionário. Por quê? Porque os atributos CPF, nome e endereço são atributos gerais. Eles sempre são preenchidos. Agora, dependendo da pessoa, ou preenchia nota ou preenchia salário. E aí você vai conversar com o cliente, você vê que preenche nota se a pessoa for aluno e preenche salário se a pessoa for funcionário. Então se especializa em duas entidades, aluno e funcionário. Elas são pessoa, elas são entidade pessoa e a pessoa pode ser especializada em aluno e funcionário. Então isso é um recurso de entidade relacionamento estendido. Você pode generalizar e especializar entidades. E eu mostrei o exemplo, depois eu vou mostrar um exemplo de como generalizar, mas eu mostrei o exemplo aqui de como especializar. Que você viu um problema que numa entidade, ora um atributo era preenchido, ora outro era preenchido. Então é um caso típico de especialização. E aí eu estou mostrando as regrinhas aqui. Essas regrinhas aqui a entidade geral, ela não é obrigada, se aqui for simples, né? Se for parcial, ela não é obrigada a ser das especializadas, pode ser só preenchimento de dados geral, ou ela é obrigada a ser uma das especializadas, preenche as gerais e as especializadas também. Então isso aqui é a participação. E no conector você tem o dedo disjoint, que pode, se a instância, né, se você, ao cadastrar uma pessoa lá, se uma instância dessa entidade geral for de especializada, só pode ser de uma das especializadas, mesmo se tivesse mais de duas aqui. Essa é a letra D. Quando é a letra O, pode ser de mais de uma ao mesmo tempo. Entendido? Então a gente tem 4 combinações, né? Você tem a participação parcial disjoint, a participação total disjoint, a participação parcial overlap e a participação total overlap. Beleza?
É isso aí, fiquem ligados, já já tem mais vídeos aí, a gente só está começando com essas questões estendidas do entidade e relacionamento. Até mais.